Olha, esse assunto dos dízimos é um assunto bastante polêmico hoje em dia. Hoje em dia há uma discussão muito grande sobre esse tema, devido que alguns creem que o dízimo era para Israel somente. Outros creem que ainda está vigente para hoje. Cada um interpreta os textos bíblicos utilizados para apoiar os seus pontos de vista, e muitas das vezes esses textos que utilizam são textos fora de contexto. Por isso devemos analisar: está vigente os dízimos ainda hoje dentro da igreja? Temos que dizimar a 10ª parte de todos os nossos recursos para a igreja hoje? Isso são o tema que vamos tratar aqui de forma resumida. Em primeiro lugar, na Bíblia se relata a primeira vez que fala sobre dízimo está em Gênesis capítulo 14, onde Abraão ele dá o dízimo a Melquisedeque. Se você observar muito bem, analisando o que falam hoje sobre o dízimo, por exemplo, alguns dizem que para ser abençoado tem que dizimar. Porém, aqui é o contrário. Abraão deu o dízimo depois que foi abençoado. Primeiro ele foi abençoado por Melquisedeque. Depois ele deu o dízimo. Aqui vemos bem claro a distorção que alguns fazem do texto. Além disso, Abraão não deu o dízimo de todas as suas possessões. Nenhum lugar da Bíblia diz que Abraão ele dava os dízimos constantemente. Só menciona nessa parte em que ele foi a guerra, e quando ele volta, ele dá o dízimo a Melquisedeque, a 10ª parte do despojo, ou seja, do que ele trouxe da conquista de guerra. Depois vemos o segundo caso, que é Gênesis 28, que fala de Jacó. Jacó, ele deu o dízimo, porém um dízimo condicional, que também não tem nada a ver com o dízimo que fala o livro da lei, em Êxodo. Jacó, quando deu o dízimo, ele deu o dízimo condicional. Ele disse: se Deus me abençoe, se tu vai comigo, se tu faz isso ou aquilo, ou seja, ele põe condições para Deus, e aí então ele daria 10% de tudo o que ele ganhasse. Então vemos que esses dois tipos de dízimo não é uma normativa, e não é com os mesmos objetivos e nem as mesmas coisas que a lei. Quando chega na lei, o estabelecimento do dízimo não tem nada a ver com despojo, não tem nada a ver com bens, não tem nada a ver com recursos de dinheiro, tem a ver com sementes, tem a ver com comida, porque era alimento para os levitas. Os levitas eram os que estavam a cargo de ministrar no altar de Deus. Eles não tinham herança, não tinha parte nas terras. E Deus estabeleceu, a partir daí, a lei do dízimo, que era uma das mais de 10 ofertas, das tantas ofertas que haviam no judaísmo. Deus estabelece o dízimo, que é uma oferta a mais, sendo que é obrigatória. Não é uma oferta voluntária, senão que era obrigatória para os judeus. Simplesmente essa oferta, os 10%, era unicamente para os judeus e não para nós. Alguns dizem: não, é para nós. E usam Malaquias, que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e Malaquias está falando para os judeus, não está falando para nós. Quando chega no Novo Testamento, alguns dizem: pelo Jesus validou o dízimo. Mateus 23, 23. Claro, é o único texto no Novo Testamento que Jesus fala sobre o dízimo. Nenhuma outra parte. Agora, devemos entender que o contexto que Jesus está falando não é um contexto de ensinamento para a igreja. Por quê? Porque a igreja ainda não existia. A igreja passou a existir depois da morte de Cristo. Ele não estava estabelecendo um ensinamento para os gentios, para as pessoas de outros povos. Ele estava falando aí com os judeus, que eram os fariseus, hipócritas e escribas. Jesus também era judeu, por isso ele disse: eu vim cumprir toda a lei. Ele não vinha abrogar a lei, vim cumprir. Porque Jesus, sendo judeu, ele tinha que cumprir toda a lei. Então, por isso, Jesus ele cumpriu com o dízimo, ele cumpriu com toda a normativa da lei judia. Agora, quando ele fala aqui em Mateus 23, 23, ele diz claramente para os fariseus: vocês, que são judeus, têm que dar semente,
têm que dizimar o cominho, têm que dizimar o hortelã, vocês não têm que deixar de fazer isso. Porém, o mais importante tampouco, que é a misericórdia, a justiça e a fé, a fidelidade. Isso é o mais importante da lei, não deixando de fazer aquilo, que é dar o dízimo. Jesus está falando para fariseus e escribas, que são judeus, não para nós, a igreja. Depois, você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento Jesus fazendo ênfase sobre esse tema. Não vai ver em nenhuma parte. Alguns utilizam Hebreus capítulo 7 e diz, não, Hebreus está validando o dízimo. Não, é errado. Hebreus, ele está tratando da supremacia de Cristo. Ele está falando sobre o sacerdócio maior. Jesus Cristo é o melhor sacerdote, o maior sacerdote, o supremo. Ele não está falando, ele só faz alusão ao dízimo para mostrar que o menor abençoa o maior. É dizer, que Abraão abençoou Melquisedeque, porque Melquisedeque era um sacerdote, era maior. Agora, ele está fazendo um exemplo de Jesus como maior que Melquisedeque, porque o sacerdócio de Jesus é mais supremo. Não está tratando-se do dízimo em si. Então, alguns utilizam esse texto fora de contexto para dizer, Jesus, aqui está validando, e não, está errado. Outro texto que utilizam muito é Coríntios 9. Paulo tampouco está falando de dízimo, ele está falando de oferta. O seu obreiro é digno do seu salário. Agora, aqui ele não toca em nenhum momento sobre dízimo, ok? 10%. Por quê? Porque no Novo Testamento não se estabelece uma porcentagem. 100% do que você tem, do que você é, do que você sabe, é de Deus. Então, todo o seu dinheiro pertence a Deus. Não é quanto do meu dinheiro vou dar para Deus, senão quanto do dinheiro de Deus vou ficar para mim. Porque o dinheiro é 100% de Deus. No Novo Testamento, é voluntariedade. Você não pode ser mesquinho de estar limitando 10%. Você tem que ser mais aberto ainda, tem que ser mais voluntário, tem que ser deliberado e dar muito mais de 10%. Agora, não há nenhuma maldição, não há nenhuma lei que diz que se você não dá 10%, você vai ser maldito, você vai receber castigo. Não, isso não tem nada a ver, isso é um ensinamento errado. Tá? No Novo Testamento, não se estabelece uma porcentagem. É oferta. E oferta significa sacrifício. O que dói é o que você dá de melhor. Esse princípio foi estabelecido com Caim e Abel no livro de Gênesis, capítulo 1. E até hoje esse princípio ainda é válido. A oferta. Quando você dá com alegria, com gozo deliberado para o Senhor, certamente você vai ser muito abençoado. Por isso, devemos tomar cuidado das manipulações que existem dos pastores, vividores, que querem pregar a lei do dízimo porque querem enriquecer-se em cima do povo. Que Deus nos abençoe e nos dê sensibilidade à sua palavra e que podemos não ser vividores do Evangelho, não aproveitar para usar o Evangelho para nos enriquecer. Amém? Deus nos abençoe.